Pelas palavras, pela explicação do que é estar dentro e interpretar de fora. Os caretos da Lagoa são uma expressão extraordinária de um valor cultural que ultrapassa largamente as fronteiras de Mira. Mira e os caretos da Lagoa são depositários de uma cultura que é ancestral. Eles portam de forma inconsciente, não tem, aliás, o João Luís disse exatamente que não se sabe onde é que veio, falta de documentação, não sabemos quem trouxe os caretos para a Lagoa, os caretos da Lagoa para a Lagoa, não se sabe. Mas há alguma coisa que veio do norte, que terá vindo das terras brumosas do norte da Europa, do noroeste da Europa. Alguns nas regiões, entre as regiões da Dinamarca e as regiões da Escócia, provavelmente estas misturas dos celtas e de todos e do que os celtas depois misturados vieram trazer até à península, nomeadamente dos celtibérios, já numa mistura entre aquilo que era a tradição pastoril e recoletora na península, com aquilo que eram as tradições dos celtas. E as tradições dos povos pré-cristãos, portanto estamos a falar de há muitos milhares de anos, era a tradição da exaltação dos poderes de baixo, dos deuses que vêm do fundo da terra, dos deuses telúricos, como é dito, na ascensão e na projeção para os deuses etéreos, que são os deuses do céu. Depois o cristianismo arrumou um pouco os deuses e organizou o panteão de uma outra forma, mas a vivência ancestral ligada à cultura da ruralidade exigia que a confirmação entre o que está de baixo e o que está de cima produzisse uma união perfeita que provocasse a fecundidade. E a fecundidade não era apenas a fecundidade dos humanos. Era a fecundidade dos humanos, mas a fecundidade dos humanos só existia se houvesse a fecundidade de tudo o que estava à volta dos humanos, de toda a natureza. E era necessário evocar todos os espíritos, todos os poderes escondidos, para que a confirmação do poder fecundador do macho, e depois já vamos ver como é que o macho aqui está representado, pudesse impor-se à fêmea, construindo a união das partes, produzindo o todo e permitindo que o todo se replicasse eternamente. Nada podia interromper a fermentação entre o macho e a fêmea para que o crescente fosse acrescentando mais crescente ao acrescentado. Nos caretos, nós encontramos isso tudo. Quando vimos entrar aqui o careto, o atleta, o ator, o protagonista que encarna esta figura já não é mais o rapaz que iniciou a sua caracterização com cada uma das peças. Cada uma destas peças tem ela própria uma representação simbólica poderosíssima. Poderosíssima. Desde logo, uma veste aparentemente feminina, que é a saia, mas que não é uma saia qualquer, é uma saia que permite todos os movimentos, todo o tipo de flexibilidade que o corpo possa exercitar, a saia permite. A saia é apenas uma cortina de desafio, porque a força que está por baixo da saia permite-se levantar a saia em qualquer circunstância. E a saia, embora procurando esconder essa força, nunca impede que essa força apareça. E ela esteve aqui, não apenas a provocar o feminino, não sei se repararam que a intenção dele foi provocar as mulheres que aqui estavam, mas também desafiar algum macho que possa aqui estar e que tem que ser testado na sua força, confirmando-se que o careto é verdadeiramente a força da pujança, a força da masculinidade, que há de sobrepor-se, não apenas na contenda entre os machos, mas depois, pela força, ou pela vontade, ou pela habilidade, à submissão da própria fêmea, ou seja, à fecundação do que é fêmea. Esta relação entre a força de baixo e o feminino leva-nos às manifestações que aparecem de todo lado, naquilo que é chamada época da pré-história, que está ligado também ao culto dos mortos, por um lado, ou seja, da entrega daqueles que viveram à terra, também para fecundar a terra, devolve-se à terra o que é da terra. Nós vimos da terra e somos devolvidos à terra e temos toda a construção funerária na exaltação dos mortos e na peregrinação dos mortos para os orientes sagrados. Mas também e sobretudo
em tudo aquilo que é proeminente a partir de baixo, ou seja, tudo aquilo que se sobrepõe à Terra, que salta da Terra e que simbolicamente une com o etéreo, unindo o que está de baixo ao que está de cima e fazendo, portanto, o círculo fechado. Os caretos fazem isso aqui, prolongando a sua cabeça. Não é? Vocês conhecem os menires. Os menires, ainda hoje, muitos dos rituais celtas na Escócia, as noivas antes do casamento vão fazer não sei quantos círculos, normalmente múltiplos de 3 voltas, à volta do menir, para que os deuses telúricos as tornem férteis e para que rapidamente elas possam engravidar e prosseguir a descendência que vem de trás. Ainda hoje, apesar das pessoas praticarem cultos cristãos, serem, enfim, para aquele lado são mais protestantes, mas são cristãos e, portanto, cumprem os cultos cristãos, mas não se esquecem de cumprir os cultos pré-cristãos. Não é? Segundo a linguagem dos cristãos, os cultos pagãos. Não é? Porquê? Porque eles verdadeiramente são a essência da vida. E, portanto, da mesma maneira que o menir se eleva acima da terra, os caretos aqui, para além da saia que funciona como a nivelação do que está de baixo, depois há a elevação, não é? Depois da nivelação há a elevação, e eles prolongam-se através da cantina e a cabeça através de um cone que se projeta para o céu. A cantina podia ser mais baixa, mas não é mais baixa. Ela é o cone. E o cone, que tem a dimensão larga da cabeça, afunila até chegar ao infinito. Tende sempre para infinito. Mas mais engraçado do que isto é que se olharmos para a cantina, estão lá todos os símbolos dos poderes masculinos e da afirmação do poder da fecundação. Os córregos são o poder do macho. E são o poder do macho não apenas para se impor na sua pujança de macho, mas para disputar com os outros machos a disponibilidade das fêmeas. E daí que os caretos incluam na sua própria máscara, que é a sua própria identidade. É engraçado que os gregos utilizavam a mesma palavra para máscara e para identidade. Máscara é a máscara, mas também é a persona. Não é? Ou seja, personalidade e identidade. Era exatamente a mesma coisa. Era como se nós tivéssemos sempre uma máscara, não é? É a nossa própria máscara. E também é engraçado que, do ponto de vista da fisiologia, digamos assim, da forma como o nosso corpo se conforma, não é? Se organiza segundo a sua forma, a forma é também uma resposta à própria cultura e à educação dos sujeitos. Ou seja, a nossa cara organiza-se segundo e tem expressividades de acordo com a nossa cultura. Os orientais não têm caras expressivas como nós no Ocidente temos. Não se riem da mesma maneira, não se exprimem da mesma maneira. Portanto, a expressão da cara, dos rostos, é uma expressão importante. Os cornos que são apresentados aqui na máscara, na cantina, são exatamente a força do macho, o desafio que o macho tem que ostentar. E quando se usa, aparentemente, a saia do feminino, mas não é. Ela é só do feminino, porque aqui na cultura do Sul a saia é das mulheres. A saia dos guerreiros celtas, ainda hoje a guarda escocesa e os escoceses, usam uma forma de saia, que é o kilt, não é? E por baixo da saia nada se usa. É só a saia. Os genitais vão pendurados. Não há nenhuma proteção. É assim que eles se movem. E isto é não apenas uma caracterização operacional, digamos, podemos chamar folclórica ou etnográfica, mas não é apenas isto. É preciso ver que os Stuart e a guarda escocesa, que durante muitos séculos protegeu as cortes da Europa, portanto, os guerreiros escoceses constituíam as guardas pretorianas, as guardas do rei, as guardas privativas dos reis das diversas cortes europeias, eram feitas por homens destes, homens da bruma, vestidos de saias, não é? E porque a saia é um instrumento da força do masculino, porque é a tal cortina que esconde o masculino, mas que não impede que o masculino se manifeste. E não impede toda a agilidade que o militar e o guerreiro precisa de ter no campo da batalha. Portanto, na exibição que o Careta aqui fez, isso foi bastante evidente. Mas voltemos aos cornos. Os cornos estão lá exatamente para confirmar o poder que o macho tem na cabeça, na sua investida, na sua confirmação de poder. Mas por cima da máscara, por cima dos cornos, envolvendo o corno, está um círculo de fogo. É engraçado que os caretos, não sei se alguma vez pensaram porque lá está o fogo. Mas o círculo de fogo, que lá está, o fogo é verdadeiramente a confirmação na Terra daquilo que é o nosso astro-rei, que é o Sol. E o arco que está à volta é verdadeiramente o arco do Sol. É como se o Sol tivesse sido capturado e fosse colocado naquilo que é a relação entre o telúrico
a Terra, e o etéreo, o céu. E o Sol está ali capturado, foi fixado ali e está lá como o círculo do fogo. E o círculo do fogo é verdadeiramente o controle sobre todo o poder. A humanidade começou a ser mais pujante a partir do momento em que pôde controlar o fogo. A existência dos humanos antes do controle do fogo era uma existência efêmera, tremendamente sofrida e incapaz de se fixar em qualquer parte do território, uma vez que tinham de deambular à procura dos alimentos. A partir do momento em que conseguiram dominar o fogo, verdadeiramente constituíram-se como deuses. Não é? E nós hoje todos somos verdadeiros deuses. De tal maneira que temos o sol pendurado aqui em cima, não é? Damos ao interruptor e o sol surge em cima do teto dando-nos luz. Portanto, nós somos deuses, temos o poder de Deus na nossa mão, no nosso interruptor, na nossa tecnologia. Os ancestrais tiveram esse poder quando controlaram o fogo. E os campinos, a campina, os caretos têm o fogo controlado em cima da sua máscara, em cima da sua própria máscara. E que inclui também, depois, simbolicamente, o poder do desejo libidinoso, do desejo masculino, de se exibir e de se impor, seduzindo a fêmea, ou levando a fêmea à sedução máxima, ou seja, à capacidade de se lubrificar e de aceitar o macho. Portanto, a pujança exibida, que depois nestes símbolos aqui todos construídos está presente, mas ela está presente não apenas simbolicamente em símbolos estáticos, mas, sobretudo, está presente no uso dinâmico dos próprios símbolos. Ou seja, a campina aqui quieta não diz nada do que é um careto em ação. É apenas uma pequena amostra simbólica do que o careto pode. Porque o careto está imbuído como que capturando todos os poderes de todos os símbolos que ali estão. O careto, ao ter os cornos, fica com o poder do carneiro ou do boi. Não é? Provavelmente aqueles cornos serão mais de carneiro, embora aqui se usem os do boi, e às vezes os das vacas, porque são os que são disponíveis, não é? Não é porque exatamente fica de lado e arranjar cornos. Mas verdadeiramente é o corno do macho que é lutador entre si. Os bois fazem isso. Nós não temos aqui essa tradição das chegas de bois, mas no Nordeste transmontano é uma tradição brutal, exatamente o confronto da força bruta, da força telúrica, que são dois machos em confronto na disputa de um território. Portanto, o careto, o rapazito, não é? Depois de se ter imbuído do espírito de Baco, ou do Dionísio, não é? Conforme o deus é grego ou é romano, depois de ter o poder do álcool, e portanto de se transformar ele próprio num semideus, encarna e assume o poder do macho bruto através dos cornos, vai deixar-se abençoar pelo poder telúrico que vem do céu e que desce sobre o corno, e do poder etéreo que desce sobre o corno, e ao mesmo tempo assente com os pés no chão e exibindo a sua força de pernas e de saltimbanco, captura a força que vem dos deuses de baixo, dos deuses do fogo, dos deuses da terra, e fica verdadeiramente transformado. Não é mais aquela figura. E depois junta-se aqui uma outra característica, é que ao mesmo tempo tem a bênção do sol e do fogo, e portanto de todo o sobrenatural que está simbolicamente construído na campina, ele faz isto não sozinho, como foi aqui representado, mas como grupo. E aí há ainda uma outra dimensão, é que não é apenas o sujeito que exibe individualmente isto, mas é um grupo que constrói uma identidade de pertença, em que todos se suportam uns aos outros, em que todos se apoiam uns aos outros, em que todos como machos se desafiam uns aos outros, não é? Mas ao mesmo tempo acrescentam valor à própria defesa do grupo e à identidade que é construída ou co-construída por todos. E esta identidade não é apenas exibida, enfim, nas aparições públicas dos caretos, ela é exibida porque ela é co-construída desde o início da expressividade, digamos assim, da expressão que lhes vem da alma nos encontros da co-construção das campinas. As noites em que eles amarram fios, cortam canas, colam, inventam, improvisam, pegam materiais que não têm utilidade e que os tornam úteis na campina, já construí a identidade, as patifarias que fazem uns aos outros, as malabaristas, as provocações. Nada se faz, mas muito se constrói. Exatamente. Estão ali, é como se estivessem a fazer nada, mas este fazer nada é o fazer tudo. Não é? E se repararem, mesmo no círculo do fogo, que representa ali simbolicamente o poder do fogo e o poder do sol, aquelas fitas estão lá porquê? São verdadeiramente a demonstração, a apropriação e a demonstração do poder do vento, que ao passar pelo fogo deixa o fumo. Depois de lavar o fogo, de oxigenar e de alimentar o fogo, não é? Deixa o fumo. E o fumo são as fitas que ficam ululando no vento, aumentando o tamanho
como todos os machos são exibicionistas, não é? Aumentam, têm que fazer aquele pavoneado, e portanto, quando eles se movimentam, todas aquelas fitas constroem uma dimensão ainda maior do seu poder, como se o seu poder não bastasse já pela apropriação dos poderes de todos estes símbolos, mas ainda amplificando, não é? De forma brutalmente exponencial, o poder que o vento e o movimento, a apropriação do vento, é feita por aquelas fitinhas. Portanto, vejam que um símbolo, que uma campina aparentemente simples, não é? Enfim, com símbolos que não têm nada de transcendentes, são verdadeiramente transcendências que estão na construção da campina e da máscara. Mas este desafio de identidade ainda faz mais, porque ele permite não apenas a confirmação do macho, de todos os machos, do grupo de machos, e isto só é possível porque há fêmeas, não é? E, portanto, é um trabalho feito e tecido, mas destinado a desafiar as fêmeas ao encontro. E que as fêmeas aceitavam. Foi contada aquela história de que, na altura do intrudo, as meninas queriam ir apanhar a erva e buscar as couves ao fundo do quintal, ou à oleira, não é? Às ilhas, enfim, às corelas que trabalhavam, e queriam ir sozinhas para se permitirem o devaneio de serem, como as mulheres gostam de dizer, surpreendidas. Eu tenho que ir preparada porque posso ser surpreendida, não é? Alguém que espera ser surpreendida já não vai ser surpreendida, mas há uma coisa que as senhoras gostam de dizer é que se eu vou a um encontro que me pode trazer uma surpresa, eu tenho que me preparar para a surpresa, não é? E estarei preparada para ser surpreendida, sobretudo não estando lá o pau de cabeleira da tia mais velha ou da mãe ou da avó. E, portanto, permitir-se que o macho possa cumprir o seu papel, por um lado do desafiador e por outro lado do fecundador. Mas este macho em exibição não é apenas um macho em exibição, é também uma oportunidade àqueles que ainda não são machos de virem a ser machos. E o próprio ritual de exibição dos caretos é ao mesmo tempo um ritual de confirmação da sua adultez, da sua capacidade viril, da sua capacidade de fecundar o que tem que ser fecundado, a mater, a terra, a mãe, mas aquela que vai ser mãe, aliás, mas também permitir àquele que ainda não é macho ascender ritualisticamente a um nível que ele tanto deseja. E o rapazinho vai pela primeira vez beber álcool, vai se encher de Dionísio e de Baco e vai fazer tropelias que nem ele próprio sabia que era capaz de fazer. Nem ele próprio sabia que já tinha dentro de si próprio este poder do desafio à fêmea e que podia dentro de si próprio construir a autoridade de ser o que quer que seja, ser macho. Ser o que quer que seja, ser o símbolo do macho, que aqui é o careto. E em todas as cortes nupciais, o macho exibe-se. Anda à volta da fêmea, não é? Nós vimos nas outras espécies, os pássaros abrem as asas, o pavão enche-se de cores, parece um verdadeiro sol, etc, etc. Aqui o macho faz a mesma coisa. É a mesma coisa, é como se fosse um pavão, como se fosse um pássaro a fazer a corte à fêmea, deslumbrando tudo pela sua força, pela sua habilidade, como se peso não tivesse. Ele salta aqui como se peso não tivesse. E depois junta aqui ainda outras coisas. É que ele vai buscar ainda os outros símbolos que serão mais característicos daqui. Eu não me lembro de nas fardas celtas haver lá os chocalhos. Embora os escoceses, como também os ingleses, sempre tiveram os ouvidos e os caprinos, sempre foram apachandadores. A gaita, exatamente. de forma também de provocar um estridente. Exatamente. Um som, antes deles serem vistos, Já lá eram ouvidos. Não, o mesmo se passa com os caretos. Antes de os vermos, já sabemos que eles ainda vêm. E com os chocalhos e os típicos urros que eles fazem, já se fazem anunciar. Portanto, há ali uma preparem-se, porque eles vêm aí. Ainda não se veem, mas já estão. Portanto, eles fazem aqui esta mistura. Há uma interpretação que eu já vi escrita muitas vezes, também com as cores, com o vermelho, com o branco, o vermelho do desafio, do pecado, do desejo libidinoso, e o branco da pureza, do encanto, enfim, da sedução pela transparência, não é? Como se o branco pudesse ser uma alvura desafiante, não é? Portanto, sem pecado. Não é? Se ao mesmo tempo estamos cheios de vontade de provocar o pecado e de fazer o pecado, não é? Este não é um pecado porque é a vontade divina da fecundação. E essa vontade depois está no peito, ou seja, os sentimentos são bons. Porque ao nível do peito estamos a falar dos sentimentos, não é? Os sentimentos são bons. No peito ostenta o branco, da cintura para baixo ostenta o vermelho e por baixo do vermelho a gente não sabe o que é que está. Aliás, há uma brincadeira que os caretos da Lagoa utilizavam. É quando entravam nas casas e quando havia os campalhos, não é? Ou os zimbalhos, havia vários nomes por isso, dos chouriços pendurados na vara fumeira, eles com a sua vara de 2 metros, que simbolizava, obviamente, o fauno, não
Enquanto uns entretinham o dono da casa, os outros enfiavam esse pau no varal das chouriças, e as chouriças, por encanto, saíam do varal do proprietário e vinham parar ao braço do careto, que depois as pendurava debaixo da saia, e eram comidas, enfim, a recato, já fora da população. Não era por acaso que se escondia a chouriça por debaixo da saia, não é? A chouriça e debaixo da saia tem aqui algum simbolismo, seguramente, que eu não consigo atingir. Portanto, todo este jogo é um jogo de ritual sexual, de ritual de acasalamento e de evocação de tudo o que é mais poderoso na confirmação das próprias espécies, neste caso a espécie humana. Uma vez que nos transformamos em animais, o que transforma-se nos animais mais poderosos que existem no ecossistema que os envolve e que eles desejariam ter, como de resto todos os pré-históricos faziam, não é? Os pré-históricos na caça às espécies herbívoras que se alimentavam, usavam máscaras transformando-se nos predadores da própria espécie que eles consumiam, não é? E portanto com isso assustando a espécie, fazendo com que elas caíssem nos barrancos, com que elas fossem ao encontro daqueles que estavam armadilhados para as caçarem, portanto manipulavam as manadas, não é, dos herbívoros com isso. E portanto os caretos fazem exatamente isso, vão ir mostrar cada um dos poderes fortes de todos os machos de todas as espécies, concentrando em si não apenas aquilo que é circunstancial do ecossistema, mas até do universo. Porque se vai ao Sol buscar o poder fecundador do Sol sobre a própria Terra. Não é? E portanto temos aqui a mistura e a presença nos caretos, não é? Aparentemente uma coisa simples, mas está todo o universo, ou seja, todo o poder que une as estrelas e que faz com que os planetas gravitem à volta das estrelas, ou seja, todo o poder do universo verdadeiramente se concentra na campina e no poder do careto. Estes rituais, claro que acontecem nesta altura do ano, na altura da primavera, no final do inverno. Nós hoje não temos que nos preocupar muito com o inverno porque temos hipermercados à volta das nossas vilas e aldeias e, portanto, sabemos que em qualquer altura do ano, desde que tenhamos algum dinheiro no bolso, podemos ir fazer compras. Mas a gente pode imaginar o quanto terrível era o inverno, com os frios, as neves, as tempestades, etc., quando a natureza nada tem para dar. E, portanto, ou o outono tinha corrido bem e as colheitas tinham enchido o celeiro e a salgadeira, ou a toca, se vivíamos ainda na toca, a gruta, porque sobreviver ao inverno era, de facto, uma confirmação da vida. E logo que o inverno dava um ar de começar a aliviar, estes rituais de fecundação da terra, para que a terra fecundasse e voltasse a produzir e a dar o bem, era essencial. Portanto, é nesta altura que se aproxima o equinócio da primavera, o equilíbrio, também no ritmo circadiano da posição do Sol, não é? Em que o dia vai ser igual à noite, não é? Que é o dia da primavera, o dia do equinócio, é próximo desta altura, no final das invernias, no final de meados ao final de fevereiro, que estes episódios acontecem, vingando-se sobre o inverno, porque aqueles que escaparam do inverno têm a força da sobrevivência. Aqueles que resistiram às intempéries são de facto pujantes. Muitos ficaram para trás. Ainda hoje acontece no cair da folha, a gente morre, com os frios, as pessoas morrem, etc. E depois, quando os dias começam a aliviar, de facto é a confirmação de que a natureza se pode rejuvenescer, não é? Se pode fecundar. E este desafio que a espécie faz a si própria, que a espécie humana faz a si própria, não é mais do que uma semelhança do que todas as espécies fazem, mesmo até os vegetais. Os vegetais, nesta altura, começam a arrebentar, já temos aí algumas árvores fruteiras a arrebentar, a começar a lançar as primeiras flores e as primeiras folhas, e a natureza renova-se. E renova-se exatamente porque os caretos, no seu alto escrutínio de exibição, apelaram a que os deuses desconfirmassem o inverno, matassem as trevas e permitissem que a luz, ou seja, que o sol, o fogo, o aconchego e a riqueza pudessem ver. E, portanto, são fenómenos exatamente muito ancestrais, fenómenos da confirmação da necessidade da fecundação e do envolvimento, mesmo e para além daquilo que são as regras do bom comportamento, de que as meninas todas se devem portar muito bem, porque as meninas todas que se portam muito bem é que vão ser uma vida não sei quê. Claro que a gente sabe que as que se portam mal vão por todo lado, não é? E que os rapazes mais não têm que fazer do que fazer com que elas não se portem bem, porque é essa a maneira de, rompendo as regras, o careto rompe com todas as regras, não respeita nenhuma regra, rompendo as regras podem ir para além daquilo que a sociedade procura manter, mas manter seria morrer. Conservar seria apenas morrer. E não pode ser conservar. Tem que ser conservar um pouco, mas depois transformar, renovar. E os caretos fazem exatamente esta possibilidade iniciática, sem assumir a responsabilidade de o fazer, simbolicamente permitir-se que ele seja feito. Porque o careto rompe com a regra, com a lei, com a ordem, etc.,
conseguiu resistir ao Estado Novo, à ditadura dos 48 anos, apesar de todas as imposições e restrições legais, os caretos conseguiram persistir. Portanto, a vontade dos homens e o desejo de replicar a tradição é de facto poderoso. Finalmente, terminar sobre esta apreciação simbólica dos caretos, para dizer apenas um pequeno pormenor. Estou aqui na cabeça e agora aqui com uma... Sim, claro. Nessa renovação, obviamente, que aquela história de tirar o fofo às senhoras era exatamente uma forma de construir um compromisso com elas, não é? O fofó, digamos, era a castidade protegida pela família, pelas regras da família, pela impossibilidade de se exporem à sedução dos machos envolventes, e tirar o fofó era exatamente tirar-lhes esse castramento, essa impossibilidade de estar com, não é? E isso a vara do careto, antes do próprio careto, falo-ia, porque eles metiam a vara por baixo das saias e levantavam as saias. E normalmente essa vara só terminava no entrepernas. Não sei o que é que há no entrepernas das senhoras, mas era lá que a vara terminava. E assim o fofó saía, não é? Porque a partir daí o compromisso, ou pelo menos a possibilidade do compromisso, estava estabelecida. Eu queria dizer, está a chegar mais uma tradição, eu queria dizer ainda um pormenor simbólico em relação a esta dimensão. Isto quer dizer que já estou a falar há muito tempo. Dizer que não sabemos de onde é que vem a história, mas também, se bem pensarmos, a história é uma ciência que procura a demonstração da ocorrência de factos. E, portanto, registra os factos, descreve-os nos seus contornos, na sua plenitude, e a história é muito importante para nos certificarmos de que as coisas aconteceram como supostamente aconteceram. Também sabemos que a história é muito manipulada e que há sempre uma história oficial e uma história de corrida. Uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é o que se conta na história. Bom, mas isto é outra história que pertence, digamos, aos métodos da história. Mas para dizer que não é importante a história, e nestas circunstâncias não é importante a história, o que é importante é a lenda. E o que nós, ritualisticamente e na cultura dos povos, confirmamos e exaltamos, não são as histórias, são as lendas. As lendas é que verdadeiramente têm poder. As histórias são apropriadas pelo poder. O poder conta a sua história. Mas aqueles que não têm o poder apropriam-se da história, contando a história à sua maneira. E por isso ela vem pela tradição oral, ela vem por estas práticas ritualísticas, vem por estas confirmações e não pela descrição dos livros ou dos autores. Não há aqui autores. A autoridade vem de se ser autor. Não é? E portanto aqui não há autoridade nesta matéria, porque a autoridade da história dos caretos está no autor dos caretos, que é o próprio careto e o grupo dos caretos que se autoconstrói. Ou seja, para chegarmos à lenda e à história, que não é uma história, é a história global, chegamos ao princípio da essência, que é o careto constrói-se a si próprio, segundo a legitimidade da lenda que lhe é legada pelos caretos anteriores, como se fosse uma cadeia de união entre todos os que estiveram antes, aqueles que estamos hoje e todos os que virão juntando-se a nós. Como sendo uma cadeia permanente de continuidade do legado que veio, que nós somos os portadores, mas que não é nosso, somos apenas os portadores, porque levamos o valor, levamos a mensagem, levamos o conteúdo aos outros. E isto faz de nós não meros executores de uma história, mas os autores da lenda. E daí que os caretos são exatamente, nesta matéria, a autoridade, porque eles são autores de si próprios. Isto é uma co-construção da autoridade e da identidade castiça, verdadeira, profunda, telúrica, que são os nossos caretos. E não existe outra aqui na nossa terra. Não existe outra semelhante a esta. Mesmo no nosso país, temos mais 2 ou 3 exemplos, mas que, do meu ponto de vista, não são tão exuberantes, nem incluem tantos elementos ritualísticos e simbólicos como os caretos da Lagoa incluem. E isto que vos falei é uma pequena abordagem, enfim, construída para, em poucos minutos, tentar explicar o que é que está aqui envolvido. Porque se em detalhe fôssemos buscar todos os atos ritualísticos e iniciáticos que os caretos replicam ou reificam, como utilizando aqui uma linguagem mais técnica, reificam ao longo dos tempos e em cada ano, reconstruindo a tradição, então teríamos ainda muito mais histórias, muito mais capítulos para contar. Isto é apenas uma pequena introdução à importância daquilo que está nas nossas mãos. E está nas nossas mãos preservar isso.
E é uma dívida enorme que Mira tem aos caretos da Lagoa, eles terem mantido à força e contra toda a força e todos os desencantos, por vezes, terem mantido a tradição. E isto é, de facto, uma coisa única e profundamente autêntica. E isto, como disse o João Luís e bem, é uma singularidade que podemos transformar em economia. Como vamos fazer, temos que pensar. Eu devolvo a palavra ao João Luís, para depois devolver a palavra à plateia, para que todos possamos questionar, provocar, desafiar, acrescentar, comentar, enfim, fazer verdadeiramente a tertúlia. Muito obrigado.